Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu ateliê e a este canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia a dia de trabalho, um pouquinho do meu conhecimento técnico, prático, teórico, enfim. Contempla aí um pouco de cada assunto do meu dia a dia e que talvez ajude você aí no seu ateliê a realmente criar produtos incríveis e a elevar o nível das suas produções, conhecendo detalhes importantíssimos e alguns até segredinhos que ninguém te conta. Então vamos lá? Para você que não me conhece, meu nome é Tarsila, eu sou estilista e designer de moda e trabalho criando vestidos de noivas, festas, roupas pets de luxo. Trabalho também criando modelagens e designs exclusivos para empresas, ok? E no vídeo de hoje, o tema desse assunto, do dia é como cortar no fio. Então, esse é um tema bastante comum. Olha que bacana, ele é comum, mas às vezes surgem dúvidas de uau, quem é o fio, como é o fio, enfim. Então vamos lá? Vamos desvendar esse mistério? Então tá bom. Bom, como cortar no fio? Para que uma peça ela tenha um caimento perfeito, tá? Toda ela deve ser cortada segundo o fio do tecido. Esse fio do tecido pode ser o fio de urdume, pode ser o fio de trama ou pode ser o fio em viés. Então, para ilustrar, eu trouxe aqui um tecido, tá? Como a gente identifica esse fio reto? Num tecido plano, a gente tem a ourela. Paralelo à ourela, esse seria o fio reto. Então, ao fabricar um tecido, você vai ter a ourela do lado esquerdo e a ourela do lado direito, que delimitam a largura desse tecido, ok? Então, paralelo à ourela, esse seria o fio reto, que é o que normalmente a gente utiliza. Então, como funciona? Funciona da seguinte maneira: você tem o seu molde, esse molde ele tem uma seta. Então, quando você faz um molde, quando você cria uma modelagem, você cria um sentido para o fio desse tecido, que normalmente é o fio reto, que é o fio paralelo ao urdume, ok? E aí você posiciona esse molde nesse sentido para que dê certo. Porém, como existem outros fios, às vezes nem sempre esse é o fio correto de se cortar. Então existe também o fio de trama, que é o fio que está perpendicular aqui ao urdume. Então, se a gente tem o urdume na vertical, a trama ela vem passando aqui na horizontal. Tá? Então, às vezes é necessário fazer o corte deste produto, tá, no fio da trama. Por quê? Porque este é o fio correto. Então, o molde normalmente vem com o fio ou reto, ou de trama, ou no viés, enfim, ou com a identificação do fio correto para que ele seja cortado. Independente, tá? Se esse molde for feito digitalmente, ele precisa ser alimentado no sistema essa informação, ou se ele é feito manualmente, a gente desenha aqui, enquanto você está criando, por exemplo, essa manga, você cria o fio do tecido, que essa é uma informação, de modelista muito importante. E aí você vai seguir exatamente esse fio. Então, como a gente pôde ver, a gente viu o fio de urdume, o fio de trama, e esse aqui é o fio do viés. Então, aonde está posicionado esse viés? Ele está posicionado, você vê a ourela aqui na lateral, exatamente a 45 graus, tá? Então, quando você vê aqui, o encontro de 90 graus, tá? Que é o encontro das duas linhas da trama, da trama e do urdume, você tem o viés a 45 graus. Por quê? O que acontece com essas três formas de cortar? Então, só para ilustrar, só para que você consiga visualizar aqui, de uma forma clara os fios do tecido, essas são, as três formas de fios. Porém, existe uma característica muito interessante quando você corta no fio. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Essa é só uma curiosidade, que ela é algo bastante interessante e que às vezes ninguém te conta. E hoje eu vou desvendar esse segredinho. Olha que legal. Então aqui, na esquerda, a gente tem o urdume, desse lado, na minha esquerda, aqui na de vocês, enfim. E aí eu tenho lá o sentido do urdume e o sentido da trama.
O que acontece se eu for trabalhar com esse tecido no sentido do viés? Então eu vou colocar aqui, ó, as duas setas e vou colocar esse tecido a 45 graus aqui, ok? O que acontece é o seguinte, é que ele realmente fica com um pouquinho de flexibilidade. Por que que isso acontece? Olha que interessante, nesse fio, né, não acontece isso, nem na trama e nem no urdume. Por que que acontece a 45 graus? Que ele dá, né, essa flexibilidade, dá essa maleabilidade. Olha, eu vou exemplificar da seguinte forma. Então a gente tem o urdume, tá, entrelaçado na trama. E aí o que acontece? Essa cruz, ela não permite flexibilidade, porque nesse formato, né, onde o tecido está posicionado, ele realmente não estica. Essa é uma característica do tecido plano, ele tem uma alta resistência, ele é mais, né, durinho. Em compensação, quando ele está a 45 graus, a fibra fica num formato de X. E nesse formato, nesse ângulo, ela acaba tendo um pouquinho de flexibilidade. Então o tecido torna-se mais maleável no viés. Por isso que geralmente o viés é onde você corta, né, aquele fio no viés, ele faz os acabamentos, ele não deixa, né, o acabamento ficar todo torcido, ele tem essa flexibilidade que facilita na costura e nos acabamentos, enfim. E em peças, por exemplo, camisolas de cetim, que você acaba cortando elas no viés para que tenha um excelente caimento, tá? Então, essas três formas de fios são as mais comuns. Existe também, tá, mais uma diquinha que ninguém te conta, que é o seguinte: quando você tá fazendo esses sentidos, ok, isso são tecidos normais. Quando você tem tecidos texturizados, ou seja, tecidos com pelúcias, tá, veludos, às vezes aquele plush, né, tecidos que têm texturas, olha esse paetê. Então, quando você tem tecidos com texturas, com pelúcias, com caimentos, enfim, num sentido, você tem aí o sentido ascendente e o sentido, né, o ascendente é para cima e o sentido descendente que é para baixo. Então, se você faz o corte, por exemplo, você resolve lá trabalhar com essa pelúcia que ela tá com os fios, né, vamos exemplificar aqui. Então, essa pelúcia tem essa característica e você coloca os moldes, uma manga para cima e uma manga para baixo na hora de cortar para economizar tecido. O que vai acontecer? Uma pelúcia vem subindo e a outra pelúcia vem descendo. Ou seja, quando você olha o resultado final da sua peça, é uma peça estranha, parece até que ela está feita cheia de remendos. Imagina se você corta uma parte para baixo e a outra parte para cima, fica um horror. Então o efeito dessa textura pode dar grandes problemas aí no teu corte, tá? E na tua peça final. E além, né, pode até ser que também não tenha essa textura. Às vezes um cetim, que é um tecido simples, quando você coloca ele nesse sentido, o brilho tá para esse lado. Se você coloca ele de ponta cabeça, ele fica opaco, você já não consegue ver o brilho do contrário. Então, muito cuidado com as texturas e muito cuidado com a posição desses fios, tá? Que ela é muito importante na hora que você vai realmente produzir uma peça de alta costura, de uma alta qualidade. Então você não pode simplesmente posicionar esses moldes, né, no tecido de forma a economizar tecido. Não, isso tem um sentido e esse sentido ele é muito importante para que a tua peça seja confeccionada da forma correta. Uma outra curiosidade, que é algo que também ninguém te conta, tá? Inclusive até nesses tecidinhos tá aqui uma sacada muito legal, é o seguinte: tá vendo que esse no fio de urdume, normalmente então, por ser um tecido plano, tá? Ele é um tecido que não estica, e aí você fala, ok, vou fazer uma peça incrível com esse tecido, só que você não percebe que ele tem elasticidade, olha isso, na altura, ou seja, esse urdume, ele tem elastano. Então, hoje em dia, com a tecnologia, com a diversidade de produtos, de tecidos, enfim, de tudo que eles vêm combinando, vem surgindo muitos tecidos com todos esses padrões
que antigamente só tinha uma opção, né? Ah, corta no fio, faz assim, corta no viés. Era só isso, essa era a forma correta de fazer. Hoje em dia é muito importante você conhecer os tecidos que você vai trabalhar antes de desenvolver uma modelagem. Por quê? Justamente por causa disso. Porque se você simplesmente corta, por exemplo, né, um vestido feito nesse sentido, ele vai ter um tamanho e ele não entra. Então, se você inverte, tá? O sentido, você consegue sim fazer com que ele se encaixe, com que ele fique encorpadinho. Inclusive, eu tenho até um vestidinho nesse tecido que depois eu mostro para vocês. Então, o que é importante a gente perceber? Que no mundo da moda, a gente precisa estar ligado sim em quais as texturas que a gente vai estar trabalhando, qual tipo de tecido, qual que é o molde e fazer todo esse cálculo, né? Tanto de porcentagem de alongamento para que esse 42, para que esse tamanho de peça seja exatamente o que você planejou e que o corte esteja principalmente no sentido correto, para que não venha acontecer nenhum grande problema na hora de você realmente efetuar a tua produção, ok? Então, porque eu já vi sim muitos tecidinhos às vezes cortado invertido e a pessoa não sabia que era daquele jeito e aí fez errado e o tecido fica esticando na altura, é um horror, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou estar postando muito mais conteúdo assim de peso, coisas que você utiliza no seu dia a dia. Acompanha, né, a gente lá nas redes sociais, temos o Facebook, o Instagram, que é Tarsila Estilista, e acompanha também as nossas lives que a gente vai estar fazendo aí semanalmente para tirar um pouco das tuas dúvidas e para poder introduzir você nesse universo, nesse mundo da moda, mais teoria mão na massa, que é o que a gente vai estar postando aí para que vocês consigam ter um pouco mais de conhecimento e para que a gente compartilhe o saber, ok? Fica com o meu dedão positivo, ok? Já que a gente não pode, né, beijar, abraçar, então eu fico muito feliz de vocês terem acompanhado até aqui e acompanha a gente que vai vir muita dica, curiosidades e muito conhecimento, tá bom? Beijão, até lá!